Existem coisas que você enfrenta e outras que você não tem a mínima possibilidade de vencer. Você tem que fugir dela. E a imoralidade é uma delas. Você foge dela. Bom dia, queridos. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã especial, uma manhã abençoadíssima, uma manhã de bênçãos. Eu espero que seja um dia especial para todos, especialmente aos pais. Antecipadamente aqui, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, que todos tenham um dia muito especial, que sejam muito abençoados. Eu abençoo desde já todos os pais. Já cumprimentaram os pais já hoje? Já recebeu? Os pais já receberam um abraço já, pais? Então tá bom. Falar em Dia dos Pais, eu vou fazer uma... Ontem nós tivemos uma tarde muito especial aqui com os jovens, Trabalho dos Jovens Diamantes, do qual fizemos um trabalho muito especial com pais e filhos. E eu faço essa ressalva, essa advertência, porque penso que um trabalho como o de ontem, as famílias deveriam estar em peso, que não é um trabalho que acontece continuamente, mas é um trabalho essencial, do qual você sabe que nenhuma palavra é lançada ao vento. Nenhum trabalho que a gente faz por fazer. E cada um dele que você perde é um prejuízo grande. Porque eu trouxe ontem talvez uma palavra que nós nunca trouxemos, como abrindo os olhos de muitos. Eu tenho ensinado muito aos homens no trabalho dos valentes sobre portas de maldição. Por onde entra uma maldição na vida da pessoa, quais são as portas de entrada de maldição na vida de uma pessoa. E essas portas, existem pessoas que nunca fecharam essas portas. Nunca, e são muitas as portas de maldição. Boca, sexo, fé, idolatria. São muitas as portas de maldição. Agora, ontem eu trouxe uma que ela é o problema e a solução de qualquer lugar. De qualquer lugar. É o problema e a solução de uma nação, de um país. Você resolve os problemas de uma nação tratando a raiz. E eu vou ler para vocês, só a título, que o trabalho de ontem foi ontem, e eu estava ensinando os pais e ensinando os filhos, né? Quem dera eu, você, tivéssemos aprendido isso cedo. Quem dera, teríamos saindo na frente e estaríamos vivendo coisas incríveis. Eu dizia ontem aos jovens, como eu gostaria de ter ouvido coisas como eu estou ensinando aqui. E que alterou minha vida, alterou meu destino, alterou
o destino da minha casa, o destino da minha família, a vida dos meus filhos. Mudou tudo, né? Que são as verdadeiras riquezas da vida, que te dá o prazer de desfrutar e você prepara um alicerce sólido para que riquezas materiais só deem suporte para as verdadeiras riquezas, né? Porque riquezas materiais, você sabe, já cansou de aprender isso, que não são as principais riquezas, não são. Até porque você sabe que tem gente que não consegue nem desfrutar dela. Não consegue, não tem prazer em desfrutar, não tem paz para desfrutar. Então, a Bíblia diz assim, ó, vou ler 4 versículos para vocês, 4. E só vou ler agora porque hoje é Dia dos Pais, né? E também, de alguma forma, eu faço algum link com a mensagem de hoje. E eu gosto muito, isso aqui que você aprende aqui, grave sempre que não se trata de religião. Tudo que eu ensino a você aqui, se você acha que tem alguma coisa a ver com religião, não tem nada a ver com religião. Porque religião, você sabe que não vai mudar a sua vida. Ser uma pessoa que vive uma religião não vai trazer resultado algum à sua vida. Isso são ensinamentos para a vida. São ensinamentos que fazem com que você acerte, que você vença no principal campo de batalha da vida de um homem, que é internamente. Isso te faz um vencedor. Eu me deparo muito com isso, e às vezes pessoas que têm tudo para explodir, têm tudo para viver uma vida extremamente bem-sucedida, faz curso, treinamento, tem formação, tem PhD, tem mestrado, doutorado, e não vai. Por quê? Porque tudo isso é muito importante, é muito bom, desde que você consiga viver o maior e principal propósito da sua vida, que tem 2 que são os principais, né? Porque senão você pode vencer em alguma área por um tempo e depois, futuramente, isso não tem, se você não tiver uma boa estrutura, isso não terá sustentação. E nós temos um propósito de pavimentar o caminho para a próxima geração. Esse é o nosso propósito. Então, a Bíblia diz em Malaquias, diz assim, ó, ele fala com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. É aqui que me interessa. Lê o resto. Porta de maldição. Por que geralmente nós vemos pessoas, países, lugares, famílias totalmente devastadas? É como uma carga de maldição. Porque esse é um dos propósitos. Estou lendo aqui, mas poderia ler no Novo Testamento também o mesmo versículo. O mesmo. Vou mudar. Vou ler uma outra tradução, depois vou para a que mais me interessa. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O coração dos pais não estar voltado para os filhos, e os filhos não estar voltado para os pais, atrai uma maldição total. Total. Essa é uma porta de maldição que entra e não sai. E aí qual é o problema disso? Vou ler outra. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos. E os filhos
a olhar com respeito para os pais, que é o que não existe hoje. É o que não existe. Os pais não estão muito preocupados com os filhos, preocupados no sentido de estar, eu vou dar uma boa faculdade, vou ensinar o que é certo. Não existe ensinar o que é certo se você não voltar a ensinar princípios bíblicos. Esse é o ponto. Ensinar a palavra. Gastar tempo com isso. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Uma nação pode ser resolvido o problema total de uma nação com a família. A família resolve o problema. Esquece, tira da sua cabeça que mudou o governo, vai mudar alguma coisa. Até pode mudar, pode melhorar alguma coisa, mas não melhora na sua vida. Não melhora na sua casa, não melhora no seu lar, não melhora na sua família. Eu já cansei de falar sobre isso. E aí o ponto que foi trabalhado ontem, que é seríssimo, diz assim, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, diga comigo, de geração em geração. São guerras geracionais. De geração em geração, meus pais passaram por guerra, seus pais passaram, meus avós passaram, os seus avós passaram por guerras. Quando fala Amaleque é a figura ou a personificação da amargura. E por onde entra a amargura na vida de uma pessoa? A amargura entra por conta, raiz principal, rejeição. É por onde entra a amargura. E eu não vou voltar aqui porque não é o sermão de hoje, mas nós estamos mostrando todas as 13 características de onde há raiz de amargura, que é uma raiz venenosa que contamina toda pessoa, que contamina e priva da graça de Deus, exclui da graça de Deus. Essa raiz venenosa chamada amargura. Então o que acontece conosco? Vamos pensar aqui, O que acontece? A rejeição é a raiz. O que acontece? Geralmente nós somos rejeitados. Geralmente nós temos um problema sério de paternidade. Geralmente nós temos um problema de rejeição. A pessoa que mais deveria ter nos amado, cuidado, protegido, talvez nos magoou, nos decepcionou, nos feriu. E aí nasce um espírito de rejeição. Nasce uma raiz venenosa. Então aquilo cresce, nós fingimos que não nos importamos com aquilo, mas cada um tem a sua história. E eu posso falar da minha, que eu compartilho continuamente com vocês, compartilhei com os jovens. Então, quando você espera muito de alguém que deveria te amar, cuidar de você, proteger, ser seu primeiro professor, seu primeiro líder, seu primeiro mentor, a pessoa que te protege, então você não recebe isso, ou pelo contrário, você recebe agressões, ofensas, você recebe ataques, ameaças, então aquilo pode gerar dentro de você uma raiz, a amargura, e aquilo cresce. Mas qual o problema? Eu tenho culpa? É Amaleque. Essa é uma guerra minha. O meu pai, eu já contei para vocês que o meu pai agrediu o meu avô? Já contei? Sim ou não? Meu pai agrediu meu avô. O meu pai, uma certa ocasião, meu avô foi corrigi-lo, ele já era casado, minha mãe disse que minha mãe que apartou. Ele tinha sofrido um acidente, e ele estava de muleta, e o meu avô foi corrigi-lo por conta de uma situação que eu não sei ao claro o que é, e ele pegou a muleta e ele deu uma muletada no meu avô e depois partiu para cima do meu avô, e o meu avô tentava levantar e ele empurrava o meu avô, e minha mãe tentou apartar para que ele não fizesse algo pior com o meu avô. Aí, isso foi horrível para a vida do meu pai. Isso trouxe uma carga violenta para a vida do meu pai.
E não só meu pai, como a família do meu pai, é uma família completamente desestruturada. Ninguém é amigo de ninguém, nenhum dos irmãos tem um bom relacionamento, ou são tão próximos, ou pelo menos a maioria não. Todos eles foram muito prósperos e todos eles perderam tudo que tinha. Adultérios, traições, muitos morreram alcoólatra, pobre, sozinhos, sem família. Aí eu cresço num lar disfuncional, em um lar de traições. Eu já contei para vocês que eu tenho 5 irmãos fora do casamento, um de cada irmã. E em algum momento, por conta das agressões, das situações de violência, então eu cresci vendo o meu pai agredir minha mãe. Eu falava ontem para os jovens, eu tenho uma cena na minha cabeça de ver meu pai correndo atrás da minha mãe, atrás da casa, minha mãe correndo, tentando correr dele ao redor da casa e ele dando tiro. Eu nunca me esqueci disso. Porque depois ele foi na árvore, na porta de casa e pau! Aquela árvore passou anos sangrando. Ela jorrava a seiva. Eu cresci vendo aquilo, mas quando eu atingi uma determinada idade, eu me posicionei. E quando eu me posicionei, e eu falo para os jovens, eu louvo a Deus todos os dias, que a minha mãe dizia assim para mim, aconteça o que acontecer, nunca toque no seu pai. Meu filho, pelo amor de Deus, a mamãe vai te pedir, nunca toque no seu pai. E aquilo entrou dentro de mim. Entrou. Então meu pai já pegou arma para me atirar, meu pai já me atirou faca nas costas, meu pai pegou revólver, facão, e todas as vezes, ou eu agia para me defender, ou eu fugia da situação. Mas chegou um ponto que eu não fugia mais. Aí o que acontece com você? Aquilo vai gerando uma amargura dentro de você. Aquilo vai gerando uma revolta dentro de você. Então, o Amaleque começou a nascer aqui. Se você não vence o problema, qual a probabilidade de você repetir o erro? É gigante. O que acontece hoje são pessoas que foram errando, foram criadas em ambientes funcionais, e aí começa-se a repetir, porque mesmo não querendo ou condenando, faz igualzinho. Faz igualzinho. Você comete os mesmos erros. Às vezes a gente justifica, não, eu tive que me virar. Ou às vezes eu digo, eu nunca vou fazer, mas eu me pego fazendo porque eu não tenho espírito, eu não tenho a palavra, eu não tenho direção, eu não tenho sabedoria. Eu não sei como agir, eu não sei quebrar isso, eu não sei passar uma risca no chão e quebrar tudo isso. Então, eu fui a geração, meu pai criou-se revoltado. Então, o que eu quis dizer para você, contando que o meu pai agrediu meu avô? Eu cheguei a um fio para fazer a mesma coisa com meu pai, que meu pai fez com meu avô. Está entendendo? Eu passei por um fio para repetir o mesmo erro, de tocar no meu pai como o meu pai tocou no meu avô. Mas eu não fiz. Eu não fiz. Me posicionei, mas não fiz. E aí, qual é o problema? A minha geração, eu disse, meu filho está com 29 anos. Eu e meu filho nunca tivemos uma discussão. Eu e o meu filho nunca tivemos um bate-boca. Nunca discutimos na vida. Eu e o meu filho nunca batemos a boca em discussão um com o outro.
eu e o meu filho nos abraçamos, nos beijamos. Tem dia que eu estava mostrando para os jovens, tem dia que o meu filho chega em mim, coloca a cabeça na minha e fica colado a cabeça na minha cabeça, simplesmente num gesto de carinho comigo. Por quê? Porque o Amaleque, que vem de geração em geração, ele foi vencido. A amargura, a raiz venenosa, que vai passando de geração em geração, ela foi vencida aqui. Eles já foram gerados e criados num outro ambiente. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar com isso? Que, primeiro, existe uma maldição que ela vai passando de geração. Existe uma maldição quando o coração dos pais não se volta para os filhos e os filhos não respeitam os pais, virá o castigo da maldição. Tanto nós como pais, nós precisamos ensinar, nos posicionar, como eu estava ensinando aos jovens, os nossos filhos, que eles terão as guerras deles, e muitos que já foram criados nesse ambiente, de um lar disfuncional, porque muitos cometeram os mesmos erros que os pais cometeram, continuam cometendo os mesmos erros, e não quebram essa maldição, essa guerra não é vencida, essa guerra geracional de Amaleque passando de geração em geração, guerra de geração em geração. Por quê? Porque nós não nos preparamos para isso, ou nós não encabeçamos. Eu sei que hoje é Dia dos Pais, mas grave uma coisa para vocês. Pai é o primeiro líder, pai é o primeiro professor, pai é o primeiro instrutor, pai é o ajudador, pai é o incentivador. Essas são as funções de pai. E nós precisamos ocupar essa posição. Maldição, o mundo vai estar cheio, mas não na sua casa. O mundo vai estar gemendo, mas a sua casa não. O seu mundo não. Porque tem um mundo e tem o seu mundo, não é? Sim ou não? Tem um mundo e tem o seu mundo. Não tem a frase que a gente usa, o meu mundo. Então, eu estava me lembrando de uma colocação que até tem uma ilustração que o Marcelo trouxe em alguns workshops, quando a gente fazia os workshops. Eu lembrei disso aqui, que se chama o ciclo da realidade. Projeta ali aqui para eles, por favor. Marcelo trazia isso aqui, né? Que é um ciclo da realidade. Está até improvisado. Diga, o que eu vejo. Como é que você vê? Você vê pelos seus olhos, o que você ouve com os seus ouvidos, são as principais portas de entrada na sua vida. O que eu vejo, o que está escrito aqui? Aonde? No seu mundo. O que você vê, você cria no seu mundo. E o que você cria no seu mundo, você vai ser, fazer e ter coisas desse mundo que você criou. O que você vê, você cria. Qual é o problema disso aqui? Porque se eu estiver vendo errado, vi errado, aprendi errado, sou ensinado errado, fui criado num ambiente errado, eu vou criar no meu mundo como certo. Eu vou criar no meu mundo como certo. E vai sair desse mundo que eu criei, que é aqui, aquilo que está no meu mundo, eu serei essa pessoa, eu vou fazer coisas desse mundo que eu criei e, consequentemente, que é o pior de todos, que ninguém quer,
você vai ter as coisas desse mundo. Porque é o seu ciclo da realidade. Sabe por que muitos estão aonde estão? E o resultado que você tem é o que você tem? Porque você vê, você cria o seu mundo a partir do que você vê, do que você se alimenta, do que você deixa entrar. Você cria, é criado dentro de você esse mundo. E você está chateado, porque você é o que você não gostaria de ser. Você faz o que não gostaria de fazer. E você tem o que você não gostaria de ter, ou não tem aquilo que gostaria de ter. Está claro isso aqui? Sim ou não? Então, eu lembrei disso aqui por conta de um culto que eu fiz há 6 anos atrás. Sabe o que é o mais interessante? Eu fui assistir um culto que eu fiz há 6 anos atrás, e é 100% atual para hoje. Eu me lembro que eu estou fazendo advertências há 6 anos atrás que eu tenho feito hoje. Aí o que acontece? Presta atenção. Se eu voltar ao versículo que eu comecei, a primeira coisa, não, bispo, eu preciso crescer, eu preciso prosperar. Olha, cada um vive suas experiências, tá? Mas eu sempre falo para vocês que é muito legal você ter uma vida bacana, ser uma pessoa próspera, ter dinheiro, isso tudo é muito bacana. Só que você não consegue desfrutar do que você conquista com um lar disfuncional. Porque quando a gente conquista, a gente quer desfrutar com as pessoas que a gente ama. É verdade ou não é? Você quer desfrutar com a sua esposa, você quer desfrutar com seus filhos, você quer poder desfrutar de tudo isso com as pessoas que você ama. Então, se você não tiver um lar estruturado, uma família estruturada, tudo que você tem, você não vai curtir. Porque na época que eu vivia esses infernos, meu pai tinha avião, o ponto de partida, meu pai tinha avião, meu pai tinha fazendas, meu pai tinha muito boi no pasto, meu pai tirava carro novo a cada 4 meses. Ninguém era feliz e não conseguia desfrutar. Talvez quem desfrutava um pouquinho mais era eu por falta de maturidade, porque eu era menino. Entende? Mas mesmo assim, imagine as cenas. Imagine as cenas. Imagine, eu falo para vocês que meu pai me levou na casa de um amante, eu tinha 5 anos de idade. O dia que eu ouvi que aquela mulher ia cuidar de mim, que eu nem imaginava que o meu pai ia largar a minha mãe, aquilo me desestabilizou. Eu não entendia porque a partir dali eu já não conseguia dormir mais sozinho. Eu não entendia porque eu estava na fase do pré-escolar e eu não conseguia ficar na sala por absolutamente nada. Nada. Se eu não visse minha mãe em pé na porta da sala, eu entrava em pânico. E se eu encontrasse um portão, o primeiro dia que me deixou esquecer o portão, de fechar o portão. Eu falei, posso ir no banheiro? Eu achei o portão aberto. E eu corri e atravessei, gritando e chorando, até a minha casa sem olhar um pare, sem olhar uma rua, sem olhar, e passei por uma avenida gigantesca que cruzava, era uma avenida de 4 pistas, e eu cruzei sem olhar um carro sequer. Só chorando e correndo para casa. Por quê? Por conta dessa falta de estrutura. Então, olha como é sério o tema, como é sério o assunto. Se ele vai convencer os pais de cuidar dos filhos e os filhos de olhar com respeito para os pais. Que é o que não acontece hoje.
Se recusarem, virei e porei debaixo de maldição. A vida não é só correr atrás, conquistar, conquistar, conquistar. O teu bem maior começa a base, sua vida espiritual e sua família. Esse é seu bem maior. E não é só, eu preciso ter cuidado para onde eu estou olhando, o que eu tenho visto. Estou alterando meu sermão. Posso no tema que mais tem gritado ultimamente? Sim ou não? Vou fazer uma advertência a homens e a mulheres. Eu tenho visto nos últimos dias, e porque ontem eu venho com o maior amor fazer trabalhos como eu vim ontem. Porque eu sou filho. E eu, graças a Deus, eu venci. Os meus filhos foram criados num lar totalmente diferente, porque o pai deles aprendeu cedo. O pai deles não se amargou, não se azedou. O pai deles, meu maior investimento é com eles e é o tempo com eles. E para mim, também é o meu maior tesouro, é a minha maior riqueza. Meu maior tesouro, se você perguntar assim, com quem o senhor mais se preocupa, com quem o senhor se preocupa, como te veem? O principal é eles. Porque eu posso vir aqui, vocês não me conhecem mesmo. Vocês não convivem comigo, mas eles convivem. Vocês me veem algumas horas no dia, eles me veem todos os dias, várias horas ao dia. Então eles sabem de verdade quem eu sou. E eu quero ser para eles aquilo que eu devo ser. Deus é Pai. Nós temos o amor de Pai. Nós recebemos o amor do Pai. Deus é um Pai amoroso, zeloso, protetor, cuidador, provedor. E nós queremos tudo isso. Agora, a primeira figura de Deus para um filho é o Pai. Sabia disso ou não? Um filho, eu já contei para vocês que me caiu a ficha o dia que a minha filha, ainda não tão nova, que eu fiz uma pergunta, que imagem que tinha de Jesus, e ela associou a imagem que ela tinha de Jesus ao Pai. Aquilo me deu um peso gigantesco. Porque se ela consegue visualizar Jesus a partir do Pai, que Jesus eu estou mostrando para ela. Que Jesus ela está vendo através do Pai. Olha como é sério. Por isso que quando um filho não recebe o amor, ou esses exemplos que nós estamos dando, do ponto de partida do pai, ele tem dificuldade de receber de Deus. Não recebeu o amor de Deus, não recebeu o amor do pai, ele vai ter dificuldade de receber o amor de Deus. Então, eu tenho atendido nos últimos tempos, e minha grande preocupação aqui com eles, e vai por mim que eu não faço sensacionalismo, nem sou religioso. Eu não tenho nenhum perfil de religioso. E trabalho para não ter, que eu também abomino. Não gosto. Não gosto da imagem de religioso, não sou religioso, não sou fanático, não. Meus ensinamentos é para a vida, porque eu entendo que a Bíblia não é simplesmente um livro religioso. Contém partes religiosas, mas é um estilo de vida. O que acontece hoje com pessoas, que é a grande preocupação das situações que eu tenho vivido nos últimos tempos, desse mal do século chamado pornografia. Que, lamentavelmente, eu tenho feito esse alerta e vou pedir. As tias da escolinha me falaram agora que tem um jogo, uma porcaria de um jogo, camuflado no celular dos meninos, que já está ensinando o sexo. Tem cenas de sexo no joguinho deles. Está lá, no joguinho deles, camuflado. O que acontece com isso? O que eu encontro continuamente? Pessoas que começaram com a pornografia, menino, e são velhos, e não conseguem se libertar dela. Começou menino,
e não consegue se libertar dela. São 20, 30, 40 anos com esse mal chamado pornografia devastando a pessoa. Devastando o interior, devastando a mente, devastando os relacionamentos, casamento. Por quê? Olha o que acontece. Eu não consigo me libertar. O que eu vejo, eu crio no meu mundo e eu vou ser, fazer e ter coisas desse mundo que eu não tiro os meus olhos e continuo vendo e continuo criando o que não deve criar, criando imagens que eu não devo criar, criando fantasias que eu não devo criar nesse mundo e vou ser, fazer e ter coisas deste mundo. Aí esse é o meu ciclo de realidade que eu não consigo sair desse mundo que eu criei, desse mundo miserável. Não consigo parar de ser, fazer e ter coisas desse mundo. Olha como é sério. Bispo, eu trouxe meu pai hoje. Amém. Palmas para o seu pai. Sabe o que seu pai vai falar? Como eu gostaria de ter ouvido isso quando era jovem. Como eu gostaria de ter aprendido isso como eu era jovem. Talvez os senhores digam para os netos: louvado seja Deus pelo que vocês têm aprendido, meus filhos. Porque vocês não vão cometer os erros que nós cometemos. As falhas que nós cometemos. Porque, como disse outro dia, não se iluda com a juventude, que a juventude está passando. Quem já tem aí, ou está um pouquinho acima do peso, ou já tem 50, 60, 70 anos, já sabe que o joelhinho está gritando. É verdade ou não é? O joelho está gritando, e você sabe que em pouco tempo, você não vai aonde você gostaria de ir. Você não vai fazer o que você gostaria de fazer. E não importa quanto dinheiro você tenha, o seu dinheiro você não vai administrar ele sozinho, até porque para sacar o dinheiro você vai precisar de alguém que te leve. Até para sacar o dinheiro. Que está mudando, né? Porque tem muitas pessoas hoje que eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero. Cara, vai chegar uma idade que você não faz mais nada. E se você não tiver pessoas, seus filhos, para poder te levar, você não vai fazer. E é por isso que a Bíblia diz, volte o coração, pais, volte o coração para os filhos. Filhos, volte o coração para os pais. Vamos quebrar essa maldição. Qual é o problema? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, escondi a palavra. O coração é a sede da mente, dos pensamentos, das vontades e dos sentimentos. Escondi ela para não pecar contra ti. Sede da mente, pensamentos, das vontades, sentimentos. Você não controla. Gente, sabe o que eu atendo? Todos nós precisamos ter limites. O limite que a minha mãe colocou em mim, me colocou para tudo. O temor que ela colocou no meu coração, me colocou para tudo. Se você falar assim, bispo, o senhor já experimentou um cigarro de maconha? Nunca. O senhor teve muitos amigos que fumavam maconha? Já tive no meio de 10 fumando ao mesmo tempo. E eu tinha um limite dentro de mim. Diz, não preciso dessa porcaria. Não preciso. E para mim, eu tinha um limite. Não passe o limite. Por que o senhor fala sobre isso? Porque teve gente que foi experimentar uma vez. E essa uma vez virou 30, 40 anos e está até hoje lutando para se libertar. Uma vez. E nunca parou. Porque tem coisas que a gente não precisa experimentar.
Tem coisas que a gente não precisa. Porque nós não precisamos nos meter naquilo que nós não temos o controle. Você não tem o controle, ninguém tem o controle sobre o pecado. Ah, não, eu controlo o pecado. Não, ninguém controla. Só tem uma forma de você vencer o pecado, fugindo dele. Colocando a palavra no seu coração, o tempo todo ingerindo a palavra, os seus filhos, colocando o tempo todo, a palavra, porque a palavra é limpa, Então a palavra, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que nos impede de pecar? A palavra. É a única coisa que nos impede de pecar. Pois a palavra é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Diga comigo, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, a palavra, ela penetra e ela atua nos impulsos. Diga comigo a palavra impulsos. Ela tem o poder de distinguir o que provém da mente da pessoa e o que vem do espírito. A vontade, gente, nós já falamos sobre esse tema. Qual é o problema hoje? A vontade é a faculdade do ser que pode influenciar todas as outras faculdades, interferindo nos sentimentos e na mente. A vontade transcende os limites da alma, afetando a consciência. Mesmo sabendo que algo é errado, a pessoa pode agir por estar vulnerável aos impulsos. Sabe quando a pessoa diz assim, eu não tenho controle, a hora que eu vi eu já fiz. Não tem controle sobre os impulsos. Porque o que acontece? A área do impulso, ela leva 21 anos para estar plenamente formada. Quanto tempo, gente? 21 anos para estar plenamente formada. Aí o que acontece? A geração de hoje, cada vez mais precoce, elas têm acesso à imoralidade e à pornografia cada vez mais precoce. O que acontece com isso quando acontece isso com os nossos jovens? Há uma aceleração nos impulsos. Ele não está plenamente desenvolvido. O que vai acontecer? Vai se formar uma criança descontrolada, que não tem controle sobre os seus impulsos. Ela teve acesso ao que ela não deveria ter e ela não tem controle sobre isso. Entra precocemente, como se fosse normal, natural, e ela não terá mais o controle sobre isso. Crianças precoces indica que algo está forçando a amadurecer antes do tempo, o que certamente lhes causa sofrimento. Muitos jovens iniciam a vida sexual precocemente, não só a vida sexual, bebidas, drogas e todo tipo de vício e promiscuidade, de forma precoce. O que vai acontecer quando isso entra? Não terá mais o controle. Porque a área do impulso já começou de forma precoce, ela não estava amadurecida, ela não estava preparada para lidar com aquilo e vai gerar um descontrole. Pai, sabe o que eu fazia com os meus filhos? Não tem conversa. Me dê seus telefones. Daqui. De cima embaixo, de baixo acima. Com quem que vocês falam? Que tipo de vocabulário vocês usam? Pergunte eles. Teve uma madrugada que eu perdi o sono. Foi Deus. Peguei meu telefone, o Guilherme estava na minha casa, não era amigo do Vitor. Peguei o telefone de todo mundo. E vasculhei o telefone de todo mundo. E comecei a ver as conversas, os linguajares. Eu olhei aquilo. Pela manhã peguei e chamei todo mundo. Falei, isso é conversa? Isso é comportamento?
Isso é o que se espera de jovens ungidos, separados, consagrados? Esse lixo deveria estar no celular de vocês? Porque isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Se todos fizessem isso. Ah, mas eu acho que é invasão de privacidade. Que privacidade, senhor? Está debaixo do teu teto, tem privacidade? Não estou sendo radical, não. Porque se amanhã se descontrola, se perde, quem vai dar trabalho para quem? Para quem que vai dar trabalho? Quem vai ter que correr atrás para socorrer? Se amanhã tiver 18 anos, é livre, independente, se sustenta, então tudo bem. Faça as suas escolhas, mas ensinado vocês foram. Ensinado vocês foram. Agora aqui dentro tem regras, tem normas, tem um padrão de comportamento, tem limites. Eu os amo, mas não vou permitir que vocês entrem por caminhos errados, que vai prejudicar a vocês, que vai trazer problema à vida de vocês. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa a você. Às vezes a gente diz assim, ó, presta atenção, vamos dar choque de realidade? Eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo, bispo, ai, minha vida é tão corrida, às vezes não dá nem para vir na igreja. Teu histórico de celular fala. Não, você pode falar isso para mim, mas teu histórico fala. Teu histórico fala. Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você assiste coisas que não te edificam, que não tem nada a ver com a tua vida, que não tem nada a ver com o teu propósito? Que não tem a ver nem com a tua fé, nem com o teu propósito de vida, nem com a tua profissão. Quanto tempo você gasta com coisas que você acha que aquilo é descontração, aquilo é distração? E não é. Não é, está te mantendo no mesmo lugar. Está te mantendo num lugar que você não gostaria de estar. Volta o ciclo da realidade aqui, ó. Está fazendo com que você veja aquilo que você não deveria estar vendo. Faz com que você crie um mundo que não é o que você quer para a sua vida, e faz com que você faça e tenha o resultado desse mundo que você está criando. Não adianta reclamar. Não sou eu que tenho que dar esse sermão, é você mesmo. Só estou ajudando. Porque às vezes é muito fácil a gente dizer assim, bispo, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, bispo, é uma guerra. Que guerra? A maior guerra é interna. Porque quando você está preparado aqui dentro, quando você está preparado internamente, a guerra externa é pequena. Você já está treinado. Você já está treinado para ela. 2 sentidos mais poderosos são, diga comigo, audição e visão. Agora, imagine uma criança que ainda não possui filtros ou discernimento, que é exposta a conteúdos imediatos, comprometedores, capazes de roubar e comprometer a infância. Então, o que acontece hoje? Hoje, muitos estão delegando a educação. Não, filho. Ontem eu dizia para o pai, não delega não. Porque para começar, boa parte dos professores que estão aí, você já sabe a linha que eles seguem, né? Sabe ou não sabe? Você já sabe. E se eles não estiverem muito bem informados, eles entram lá dentro, eles não sabem quem é, eles não sabem quem é família, eles não sabem quem é Deus, eles não sabem, eles não acreditam mais, porque a primeira coisa que vão lançar na mente deles é: não acreditem em nada como uma verdade absoluta, aprenda a questionar tudo. Aí ele vai questionar o pai, vai questionar a mãe, vai questionar o estilo de vida, vai questionar o que é certo e errado, vai questionar se existe Deus, ele vai questionar porque ele não foi bem informado. É o que acontece hoje, é o que a gente vê nos dias de hoje.
Por isso que nós gastamos tempo. Aí, o que acontece? Vão crescer inseguros, vão crescer com medo da vida, problemáticos. A precocidade, em muitas coisas, não é um ponto positivo. Corromper significa no sentido romper completamente, estragar, destruir, evoluindo. O significado para perverter, degenerar, desviar do que é reto. É uma quebra, é um partir. No grego, abrange uma gama de significados. Danificar, apodrecer. O que é? É a palavra corromper, na leitura que nós fizemos. E a Bíblia diz assim, porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. É o que vai se corromper. E vai gerar problema. E aí, por que é tão importante? Não estou falando só, estou falando por nós mesmo. Hoje, eu tenho visto pessoas, estou lidando com pessoas que deixou algo entrar muito precocemente e faz 20, 30 anos, 40 anos e não consegue se livrar. Qual o problema da pornografia? Posso falar qual é? Posso? Sim ou não? Vou te falar. Qual o problema dela? Volta ao ciclo da realidade. O que você vê, você vai criar, que é um mundo ilusório, mentiroso, de fantasia. Você vai querer ser, fazer e ter o resultado desse mundo ilusório, que não é verdadeiro. Você vai, todo pecado, a Bíblia diz que todo pecado, o pior deles é o pecado da imoralidade, é o pecado sexual, porque é um pecado contra o seu próprio corpo, que é santo, e um pecado contra Deus. Esse corpinho aqui, ó, ele é santo. Não tem jeito de ser santo. Ah, eu sou santo. O que é santo? Santo é corpo, alma e espírito. Mente santa, coração santo, corpo santo. Tem jeito, não, eu santifiquei minha mente. Mas como você santificou a sua mente, o seu corpo tem que estar santificado. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou o sacrifício. Eu me ofereço. Esse corpo foi pago por preço de sangue. Eu me ofereço. O que acontece? Diz assim, como imaginou a sua alma, assim é. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou vícios, os hábitos promíscuos, são comportamentos repetitivos que se tornaram naturais devido à repetição. Todo ato, todo vício entra por repetição. Todo vício vai sair por repetição. Eu sei que aqui não tem nenhum viciado. Fala amém, gente. Eu sei que aqui todo mundo é santo. Mas caso você conheça algum, entendeu? Caso você tenha perto de você algum, seja bebida, seja cigarro, seja droga, seja imoralidade, seja pornografia, seja, você já sabe que entrou por repetição. Porque eu sempre digo, ninguém pode dizer que uma única vez que você consumiu algo foi prazeroso para você. Não foi. Quem viciou em bebida sabe que nenhuma delas é gostosa ao paladar. Nenhuma delas. Quando você toma, se você toma cachaça, ela desce queimando, você não está preparado para aquilo. Parece que você vai morrer porque o negócio desce rasgando. É verdade ou não é? Quando você toma cerveja, ela é amarga ao teu paladar. No teu paladar não está preparado. Você está preparado, você está acostumado com arco-íris. Fanta. É ou não é? Docinho, gostoso. Aí você vai e começa a trocar por... Quando você dá
ou tenta pelo menos dar a primeira tragada num cigarro, você afoga e acha que vai morrer, porque afogou com a fumaça. É verdade ou não é? Sim ou não? É por isso que a pornografia é um dos piores que tem, porque quando você bate o olho, e você vê aquelas imagens que não são reais, você passa a acreditar que aquilo é daquele jeito. Tem documentários, tem várias reportagens mostrando a dor, a infelicidade desses atores. Tem documentário, Netflix lançou um recentemente. Do sofrimento deles, do sofrimento, da dor deles, da devastação na vida deles. O quanto é devastador para eles. E o quanto se submetem a coisas absurdas. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí qual é o problema disso? O problema disso é que a gente começa a repetir, e começa a repetir, e começa a repetir, e vai persistindo até aquilo entrar nas suas entranhas, aquilo para entrar e te dominar. Parece que você não consegue viver sem, você não pode viver sem, você depende daquilo para viver. Não, não depende. Ah, eu não consigo, bispo. Consegue, a gente consegue o que a gente quer. O que a gente quer. O que você quiser, você consegue. Desde que a força de vontade seja maior. Eu sempre falo para as pessoas, o quanto você quer vencer. Não, não é o quanto você diz, é o quanto você quer, porque dizer não quer dizer que você quer. Quando você passa a vontade de vencer, seja, de vez em quando Deus nos dá um choque. De vez em quando Deus nos dá um empurrão. Vamos lá, meu filho, vou te ajudar. De que forma? Te dando um forte impacto emocional. A hora que você vê a casa caindo, a hora que você vê tudo indo por água abaixo, a hora que você vê você perdendo coisas que você não gostaria, o que é Deus falando? Opa, retoma, alinha o prumo, volta a rota, ajusta a rota, para que você volte para aquilo que eu tenho para você. Se um forte impacto emocional não for o suficiente, então vai por inteligência, por repetição. Porque tudo que é ruim e se tornou prazeroso foi por repetição. Tudo que é bom e vai trazer bons resultados também vai voltar por repetição. Porque a gente não gosta de fazer algumas coisas, mas nós gostamos do resultado. É verdade ou não é? Sim ou não? Tem gente que gosta do resultado. E para desfrutar daquilo que você gosta, você vai ter que fazer aquilo que você não gosta. Você vai ter que adquirir prazer naquilo que você não gosta para que se torne prazeroso. Você, quando começar a colher o resultado, você vai ver, uau, quanto vale a pena. É verdade ou não é? Isso é para tudo na vida. Você vê que os casais, quando brigam, começam com o pau tora, aí quando eles voltam, eles têm um retorno caloroso, né? Chamas, né? Alinha o negócio, aí um não quer desagradar o outro, aí fica tudo, até alguém vir quebrar o ciclo. Mas começa uma troca de prazer. Não, eu vou agir com educação, vou agir com amor, vou agir porque, ai, tá tão gostoso, tá? Não. Segue a linha. É isso aí. É a linha. Tudo que entrou, tem coisas que a gente foge, gente. Tem coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, ela trabalha na mente, na vontade e nos sentimentos. A mente humana é o único instrumento de transformação. A vida de ninguém muda se não passar pela transformação. Por isso que a Bíblia bate nesse ponto. Ó. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, para que sejam capazes pela transformação da sua mente. A minha mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de... Então, volta ao ciclo da realidade aqui. Esse é o seu mundo, que partiu do que você está vendo, que você criou dentro de você, e vai gerar isso aqui para você. O que você tem hoje é coisas desse mundo que você criou. Não, bispo, eu não criei. Criou. Seja por ação ou por omissão. Porque tem omissão também, né? Eu não fiz, mas também não me posicionei. Também não tive um posicionamento firme que eu deveria ter tido. Se eu entender isso aqui, para onde você vai olhar, o que você vai ver? Porque a renovação da sua mente se dá pelo que você vê. Por isso que o Senhor disse, olha que ensinamento. Terra prometida, conquista da terra prometida. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Medita como? Não aparta o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Diga comigo, meditar é pensar de propósito. Pensa de propósito, pensa com propósito, pensa de propósito. Põe tua mente pensar de propósito, põe a tua mente pensar de propósito. Tua mente precisa pensar de propósito. Pensa de propósito na palavra, pensa na palavra, pensa para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então, diga comigo, farás prosperar o teu caminho e então, prudentemente, te conduzirás. Opa, aqui eu faço um sermão aqui o dia inteiro. Não aparta da tua boca, medita nele, medita na palavra, porque Jesus diz que a palavra, ela nos limpa. Medita, a palavra vai fazer você dar fruto, a palavra vai fazer você frutificar. Medita na palavra, porque a palavra vai limpar essa imundícia. A palavra é a única coisa que vai gerar temor dentro de você. A palavra é a única coisa que vai gerar temor dentro dos seus filhos, no coração dos seus filhos. Filho não adianta... Trabalha com temor. Temor não é medo. Temor não é medo. Diga comigo, temor não é medo. Temor é amor reverencial. Trabalha com temor. Meu filho, caminha no temor, caminha no temor. O que a minha mãe dizia para mim? Meu filho, nunca faça isso. Não faça, tema a Deus, porque não pegue problema, não pegue maldição. Você terá uma vida abençoada. Peraí, eu quero uma vida abençoada. Eu quero uma vida abençoada. Não quero maldição para minha vida. Não quero caminhar debaixo de mal. Eu quero caminhar numa vida abençoada. Quero ter mais acertos do que erro. Então medita na palavra, tenha o cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, fazer, porque não é só meditar, eu preciso fazer, diga comigo, não é só meditar, eu preciso fazer, porque então farás prosperar o teu caminho. Se você meditar, se você falar, se você fizer, o seu caminho vai prosperar. Então o seu caminho prosperará. Então prudentemente te conduzirás. Não, eu não serei imprudente, eu não serei insensato. Eu vou ter prudência para fazer escolhas. Eu vou ter sabedoria para fazer escolhas. Eu saberei o que fazer, o que é para mim, o que não é para mim. Aonde eu devo estar, aonde eu não devo estar. O que é para minha casa, o que não é. O que é para minha família, o que não é. Eu vou valorizar as coisas que realmente têm valor. Eu darei importância às coisas que realmente têm importância, valor. Por quê? Eu estou meditando. Eu quero uma vida de conquista. Eu quero que Deus me honre. Eu quero que Deus me abençoe. Eu terei uma vida de conquista. Porque não é comum eu encontrar pessoas que dizem assim: tudo que eu faço nada dá certo. Não dá. Porque a mente não passou por uma transformação. Ela não passou. Deus revelou a Josué o caminho da vitória. É o mesmo nosso. Deus revelou a Josué a força na vitória, a força na liderança. Não dependia dele, dependia do quanto a palavra estava nele. Deuteronômio 31.
reúna o povo, diga comigo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem essa lei, o que está escrito aí? E aqui está a solução. Aqui está a solução. Terão que ouvi-la, e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra que tomarão posse, quando atravessar o Jordão. Ô bispo, isso tem a ver com a minha vida? Você vê, olha que coisa linda, né? O que Deus estava preparando? Só tem uma maneira. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, seus filhos terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, enquanto viver na terra. É a primeira leitura que eu fiz, é a falha que a gente comete. São os erros que nós cometemos. São as falhas que nós cometemos. Por quê? Não basta simplesmente a gente tomar posse. Nós tomamos posse. Agora os nossos filhos precisam também estabelecer. É ou não é? Os nossos filhos precisam estabelecer. O tema é sensível. Grita. O caso é sensível. Mas se nós quisermos realmente uma vida estruturada, abençoada, você vê, o tema, o versículo, eu dei a direção do que fazer para conquistar. Agora, momentos antes, o que fazer para estabelecer. Só que essa é a falha que nós cometemos hoje. Com o quê? A vida é corrida. Não tem tempo. Só que aquela história, né? Que a gente já está acostumado, né? Quando você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter tempo para cuidar da enfermidade, não é? Sim ou não? É melhor cuidar da saúde ou é melhor cuidar da enfermidade? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Você vê que é espiritual, ó. É espiritual. Então, dentre eles, o Deus deste mundo, Satanás cegou a mente dos descrentes. É o que eu mostro para vocês, ó. Posso ser sincero para vocês? Se eu fizer um chacoalho aqui, vai acontecer outros casos como aquele. Se eu mandar ficar de pé aqui, o pau torar, tem gente que vai ficar chocado. É o que eu quero mostrar para vocês, é que só tem uma maneira de você vencer no mundo espiritual. Santidade traz autoridade. Só tem uma maneira. Diabo não respeita outra coisa, senão onde há santidade e autoridade. E só tem uma maneira de você ter autoridade com santidade. Só tem uma maneira de você ter santidade, a palavra estando dentro de você, o Espírito estando dentro de você. Porque você vê quando o diabo se levanta, se você não tiver autoridade, você não tem, não adianta dinheiro, não adianta título, não adianta diploma, não adianta credenciais, não adianta nada. Só tem uma coisa que ele respeita, a autoridade que está em você. Do contrário, não respeita nada.
Dentre eles, o Deus do mundo, deste mundo, Satanás, cegou a mente dos descrentes, para impedi-los de ver a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nos quais o Deus deste século, diga comigo, cegou os entendimentos do quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu sempre digo, volta aqui, o que ele trabalha? Para cegar o seu entendimento, para que você crie um mundo fora da realidade, para que o seu mundo não seja o mundo de Deus, para que a sua mente não esteja alinhada com a mente de Deus, para que você não seja um cidadão do reino, não faça coisas que os cidadãos do reino fazem, e não tenha aquilo que o cidadão do reino deveria ter, que o que é de Cristo é nosso. Tudo por conta do que eu estou vendo, olhando para o lugar errado, eu estou criando um mundo errado, me tornando a pessoa desse mundo, o Deus desse século, o Deus do mundo, Satanás cegou o entendimento para que você não seja, para que você não faça e para que você não tenha coisas do mundo do reino. Quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia não está falando do mundo criado, físico. Não é dele. O mundo que Deus criou é lindo. Ele é incrível. É verdade ou não é? Então, a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando dos valores, dos princípios, das atitudes, da corrupção. Não ame esses valores. Não ame esses princípios. Porque o mundo é lindo. O mundo é uma criação de Deus linda, maravilhosa, abençoada. Então, pregue a palavra como mensageiro oficial, esteja pronto quando for a hora certa e mesmo quando não for. Diga comigo, pregue a palavra, esteja pronto quando for a hora certa e mesmo quando não for. Mantenha seu sentido de urgência se a oportunidade parece favorável, diga comigo, ou desfavorável. Opa, peraí. Pregue a palavra quando? A tempo e fora do tempo, quer dizer, o tempo todo. Mantenha o senso de urgência. Mantenha o tempo de urgência. Olha que palavra. Mantenha, se a oportunidade lhe parece favorável ou desfavorável, mantenha o sentido de urgência. Seja ela favorável ou desfavorável, seja conivente ou inconveniente, seja bem-vinda ou indesejável. Corrigir aqueles que erram em doutrina ou comportamento, alertar os que pecam, exortar e encorajar aqueles que estão crescendo em direção e maturidade espiritual, com paciência inesgotável, e ensinando os fiéis. Em poucas palavras, pegue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Quer dizer, é o tempo todo. Aí eu tenho que voltar para a mamãe. Vem cá, filho, senta aqui que a mamãe vai falar. Não, mas a mamãe vai falar mesmo assim. Não, guarda para a senhora. Guarda para a senhora. Não, vem cá, escuta a mamãe. Mamãe só quer ler um versículo para você. Vem cá, leia. Quando a água bateu na bunda, eu sabia o que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que correr. Não é verdade?
Porque às vezes a gente não quer, mas a hora que a coisa aperta, a gente só sabe que só tem uma saída. Só tem uma solução. Então, pregue a palavra em casa, pregue para a sua família. A Bíblia é o único livro que o autor está presente o tempo todo. É o único. Então, onde ela está sendo pregada, o autor está ali. Lembra que eu contei para vocês que é um menino rebelde, revoltado, tão bravo, não quer saber de Deus, coração fechado, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Aí, eu menor consegui entrar num show de striptease. Falei, agora ninguém me segura. Aí, entro, sento numa cadeira ali. Aí entra alguém lá dentro. Gentileza, me dá licença. Ok? Jesus mandou te entregar isso aqui. Aí eu leio, falo assim, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Jesus te ama. Imagina, que vergonha. Me achou lá dentro. Não tem aonde esconder, meu filho. Os olhos dele percorrem, está sobre todos os lugares. Pense nisso. Sabe, e para enxugar, que eu não vou estender mais, tem umas coisas para a gente fazer. Tem um texto, tinha muita coisa para falar, mas eu vou ler só um versículo, que diz assim, ó. Primeiro eu poderia falar de José. Eu poderia falar de José, que a Bíblia diz que quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, o texto diz assim, Gênesis 39, versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela. Diga essa palavra comigo. E evitava ficar perto dela. Quer dizer, ele fugia. Ele fugia. Existem coisas que a gente foge. Existem guerras que a gente não foge. Mas existem coisas que a gente foge delas. Que a gente não pode vencer. Entende? Existem coisas que você enfrenta. E outras que você não tem a mínima possibilidade de vencer. Você tem que fugir dela. E a imoralidade é uma delas. Você foge dela. Você não se mete nisso. Eu não vou colocar os meus olhos, eu não vou estar perto, eu não vou me colocar nessa posição que vai ser uma armadilha para mim. Tanto José respondeu, né, a esposa de Potifar, como eu poderia fazer esse grande mal, essa grande maldade, esse grande pecado, esse tão perverso, algo tão perverso, quer dizer, seu compromisso era com o seu Senhor e com Deus. Daniel diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Diga comigo, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Quer dizer, o Daniel ensina com essa atitude que as circunstâncias não alteravam a sua comunhão com Deus, as circunstâncias não mudavam a sua fidelidade para com Deus, as circunstâncias, as pressões, as ameaças não faziam com que interferisse, não havia nenhuma interferência no seu relacionamento para com Deus, na sua intimidade. Daniel 9:21 diz assim, então eu digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao
princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Quer dizer, ele mal estava orando, Gabriel, o anjo, já estava chegando com a resposta, e ainda, além de dar instruções a ele, ele ouve essa palavra: Daniel, você é muito amado pelo Senhor. Que coisa, hein? Debaixo de pressão, debaixo de guerra. E só para terminar, Samuel 6,13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho. Fique em pé, por gentileza. Esse texto diz que quando Davi assumiu o trono, seu primeiro passo foi conquistar Jerusalém e transformá-la na capital política e espiritual da nação. A arca representa exatamente isso. Ele foi buscar a arca do Senhor. E tem uma mensagem muito forte aqui para nós. A arca simboliza a presença, a glória e a aliança com Deus, daquele povo com Deus, com Israel. E aqui nós vemos o coração de Davi. Ele tentou buscar, e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando ele tentou buscar a arca a primeira vez, ele tentou buscar. A intenção era boa, mas a forma estava errada. E deu errado. Foi onde eles estavam trazendo a arca num carroção, e os bois tropeçaram, e quando a arca foi cair, um homem chamado Uzá colocou as mãos na arca, despreparado de qualquer maneira, e ele foi fulminado, ele morreu. Davi temeu. E aí, a arca foi deixada na casa de um homem chamado Obed-edom, e o texto diz que Deus abençoou demais a vida de Obed-edom. Deus abençoou demais a sua casa, a sua família, ele prosperou muito. E Davi ouviu aquilo. Ouviu o quanto Obed-edom estava abençoado. E aí Davi foi consultar os sacerdotes e consultar o que a lei falava sobre como deveria buscar a arca do Senhor. E aí tinha instrução. E a instrução era que eles teriam que dar 6 passos, a cada 6 passos, eles paravam e faziam um sacrifício ao Senhor. Um boi e um cabrito. Cada 6 passos, eles davam 6 passos e paravam. Era 25 quilômetros. 6 passos, um sacrifício, 6 passos, um sacrifício, 6 passos, um sacrifício. Foram mais de 6 meses. Que equivale a aproximadamente 3 metros. A cada 3 metros, um sacrifício. O que o senhor quer dizer com isso? Para buscar a presença de Deus, você não tem pressa. O problema é que as pessoas querem fazer tudo com pressa. E esse é o erro. 25 quilômetros foram realizados cerca de 8.333 sacrifícios. A arca representa a presença de Deus. Você não busca a presença sem sacrifício. Você não busca a presença com pressa.
Se nós desejamos a presença de Deus, é necessário sacrificar os desejos da carne. É necessário sacrificarmos. Cada sacrifício era batido 14 cabeças de gado. Conclui-se que aproximadamente 116.662 animais foram mortos. Davi, o que a gente aprende com isso? Diga comigo. Davi pagava um preço alto para manter a sua comunhão com Deus. Sua intimidade, Deus era a sua prioridade. Davi não tinha pressa em adoração ao Senhor. Às vezes a gente quer a glória de Deus, quer a presença de Deus. Hoje nós vivemos uma era que as pessoas não têm tempo para Deus, mas elas querem muito de Deus. Querem a glória de Deus. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, tudo é feito às pressas, em correria constante. Isso é um problema sério. Sabe o bonito? É que se você, quem viu aquilo, viu que Davi, para buscar a presença de Deus, ele foi deixando um rastro de sacrifícios pelo caminho. Um rastro de sacrifícios. Renúncia, sacrifício. Bispo, mas o que isso tem a ver comigo? Nós vamos deixando um rastro de renúncias, de sacrifício, servindo a Deus por amor aos nossos, por amor ao nosso relacionamento com Deus, por amor à nossa família. Nós vamos deixando um rastro de sacrifício. Amanhã os nossos vão falar assim: obrigado, papai, obrigado, mamãe, por ter pago um preço tão alto por nós. Obrigado, papai, obrigado por mamãe, por tanta renúncia. Obrigado. Às vezes, você olha uma história dessa, imagine a glória, a unção que Davi atraiu para a sua vida e para o seu reino. Está explicado que a Bíblia diz que ele não perdia uma batalha. Ele não perdia uma guerra. Que nós sejamos esses, por isso que a Bíblia fala tanto de Davi, né? O zelo de Deus para com Davi. Jesus sendo chamado filho de Davi. Você quer a glória de Deus para a sua vida? Você quer a presença de Deus para a sua vida? Você quer na sua casa? Cada decisão que a gente toma é uma escolha de sacrifício. Cada momento de renúncia é uma escolha de sacrifício. Com seus olhos fechados, por gentileza. A arca representa a presença de Deus e tudo é pela presença de Deus. E aí eu fecho essa parte. Cada passo, decisão, escolha que você faz diariamente, há sacrifícios, há ofertas, entregas e renúncias que demonstram seu desejo de intimidade com Deus. Está na hora de você criar um mundo certo. Se você quer uma vida poderosa, uma vida da qual a presença, a glória de Deus, ela é real, ela é palpável, na sua casa, no seu casamento, na vida da sua família, nos seus negócios. Pare de ter pressa para as coisas espirituais. Pare. Se você quer conquistar, volte-se
um pouco mais para sua casa, para sua família. E automaticamente vai formando aquela base poderosa, estruturada. Sua casa, sua família, levando para aqueles que estão à sua volta. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Está na hora de você ser essa geração que põe um ponto final na maldição, que põe um ponto final nessa carga geracional que vem. Está na hora de você gastar tempo. Medita na palavra. Fale a palavra. Declare a palavra. Pense nela de propósito. Para que você se conduza prudentemente e você prospere em tudo que você fizer. Gaste tempo com seus filhos. Você leu o versículo comigo: mulheres, homens, estrangeiros, filhos, mães, pais. Gaste tempo com seus filhos. Ensine a eles. Às vezes não precisa uma explicação profunda, mas começa com aquilo que você tem. Cada culto é uma oportunidade de você pegar ensinamentos e depois reproduzir. Porque o texto diz claramente que esse era um dos grandes propósitos do Senhor. Que todos se voltassem para Deus. E os nossos filhos não vão se voltar para Deus se os pais não se voltarem para os filhos. Os filhos se voltando para os pais e ambos, a família, se voltando para Deus. Cria um mundo novo. Está na hora de criar um mundo novo, ser, ter e fazer coisas desse mundo novo. Seja um cidadão do reino. Se entrou algo que não deveria, vai sair pela repetição também. Que você insista, persista, resista, seja perseverante, continuista, e vai sair o que não deveria ter entrado. Você quer a presença de Deus na sua vida? Quer a glória de Deus na sua vida, na sua casa? Faz igual Davi. Vai buscar sem pressa. Não tenha pressa. Cada 3 metros, cada 6 passos, um sacrifício, uma renúncia, uma entrega. É assim. Pega esse exemplo. Não faça nada com pressa. Eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero a tua presença na minha casa. Eu quero a tua presença na minha família. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa iludida, enganada, movido pelas minhas emoções. Eu quero a tua presença real na minha vida. Eu quero comunhão profunda com o Senhor. Eu quero sair daqui hoje com um posicionamento mais firme. Eu quero sair daqui hoje, meu Deus. Eu quero ser um Davi. Eu quero ser um Davi. Quando os meus olhar para trás, haverá que eles verão que tem um rastro. Foi deixado um rastro de sacrifícios. Foi deixado um rastro de ofertas ao Senhor, de sacrifícios, de renúncias ao Senhor. Diga isso. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua unção na minha vida. Eu quero o teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu quero. O que importa
Rasga o teu coração e diga: eu não tenho. Fala como Pedro disse ao Senhor: eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Só tu, Senhor, tem a vida. Eu não tenho para onde correr, Senhor. Eu não tenho para onde correr, Senhor. Eu só tenho o Senhor. Diga a Ele. Diga: eu quero a tua presença, eu quero a tua unção. Eu quero ser um pai segundo a tua palavra. Eu quero ser uma mãe segundo a tua palavra. Eu quero ser um cristão segundo a tua palavra. Eu quero ser um filho segundo a tua palavra. Eu quero, Senhor. Diga a Ele. Diga: eu demorei muito tempo para entender muita coisa. Eu demorei muito tempo para aprender muita coisa. Diga a Ele. Aleluia. Rasga o teu coração e diga a Deus: eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero ver a tua face. Eu quero o Senhor. Eu quero ser um José. Eu quero ser um Daniel. Eu quero ser um Davi. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Diga. Você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir a unção dEle, o amor dEle. Ele vai te ajudar a vencer o que você não conseguiu vencer até hoje. Ele vai te ajudar a fazer o que você não conseguiu fazer até hoje. O pão que me alimenta. Aleluia. É tua presença. Aleluia. É tua essência. Diga. Diga a Deus, diga. Eu quero. Mostra-me tua face, Senhor. Amado meu. Tu és a minha vida. Aleluia, diga. O pão que me alimenta. É tua essência. Diga, diga. Mostra-me teu rosto, Senhor. Mostra-me tua face. Amado meu, tu és a minha vida. Chega. O pão que me alimenta. É tua. É tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória. Tome decisões aqui hoje de posicionamentos e decisões que você sai daqui com elas tomadas. Muitos já foram roubados em tantas coisas, tanto tempo perdido, tanto tempo, tantas coisas já foram tiradas.
Nós estamos num propósito de restauração, de restituição. E se continuarmos agindo do nosso jeito, com a natureza, dentro do nosso mundo, não se encerra o ciclo. Esse ciclo da realidade de perdas. Por conta do mundo que eu criei. Está na hora de criar um mundo novo. Olhar, ver e criar um mundo novo. Que vai fazer com que você seja, tenha e faça coisas que vão gerar resultados novos na sua vida. É só você que pode tomar essa decisão. É só você que pode dizer, chega. A vontade tem que ser maior. A vontade de vencer, a vontade de viver uma grande vida, a vontade de romper, a vontade de crescer e vencer, tem que ser muito maior do que o orgulho, a vergonha, a passividade, o comodismo. Eu quero vencer. E não é tão difícil assim. Assuma esse posicionamento. Eu sei que Deus falou com cada um de nós em pontos específicos. Deus falou com cada um de nós em áreas específicas. Agora não basta saber, tem que fazer. Deus não quer saber quanto dinheiro você tem, Deus não quer saber quanto de riqueza o que você conquistou. Não. Isso aí para Deus é insignificante. Deus quer saber o quanto você está nele. O quanto Ele tem de você. O quanto o Espírito Santo tem de você. Quanto? O quanto Ele tem de você? Você tem comunhão? Daniel cuidava de 40 províncias. 40 cidades era a responsabilidade de Daniel. E Daniel parava 3 vezes ao dia para agradecer a Deus. Para orar e agradecer e louvar ao Senhor. 3 vezes ao dia. Um cara que cuidava de 40 cidades. Muitas vezes tinha que se deslocar e uma era extremamente longe da outra. Mas ele estava ali, adorando o Senhor, orando, glorificando ao Senhor. E Deus está buscando esses Daniéis. Deus está buscando esses Davis que deixam um rastro de sacrifício no caminho. Deus está buscando esses Josés que foge do que tem que fugir, que não chega perto daquilo que não deve chegar. Ainda que dou, eu quero ser Aleluia. curado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Cadê eles? Eu largo meu Cadê os Davis? Cadê os Daniéis? Cadê eles? Cadê o José? Cadê? Deus está perguntando, cadê? Cadê eles? Cadê eles? Diga a Deus, eu estou aqui, pode contar comigo, Senhor. Eu estou aqui, eu estou me levantando, Senhor. Como Davi, como Daniel, como José. Diga a Deus que Ele pode confiar em você, Ele pode usar você. Diga a Deus, eu estou aqui, Senhor, e eu vou deixar um rastro de sacrifícios atrás de mim. Aleluia, 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 aleluia. Ainda que doa, muda. Ainda que doa, paga o preço. Ainda que doa.
Diga a Deus, eu pago o preço que tiver que pagar. Eu pago o preço que eu tiver que pagar. Aleluia. Diga a Ele, me ensina a ser, Senhor. Aleluia. Que nós sejamos como Ele. Você pode dizer isso de todo o seu coração. Diga, Senhor amado. Senhor amado. Aleluia, como vaso nas mãos nas mãos do oleiro. Aleluia, diga, Senhor. A minha vida E me faça de novo. eu quero ser. Eu quero ser. Vai de todo o teu coração, diga a Ele, diga, eu quero. Eu quero ser Um vaso. vaso novo. Faz, Senhor. Faz. Troca corações. Purifica a nossa mente. Molda o nosso caráter. Molda a nossa natureza, Senhor. Ajude-nos. Ajude-nos. Sermos luz em uma geração de trevas. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos os homens, as mulheres que glorificam os Davis dos dias de hoje, os Daniéis dos dias de hoje, os Josés dos dias de hoje, o Josué dos dias de hoje, que possa dizer, não sei, não importa o que está acontecendo aí fora, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Receba a presença dEle, igreja. Receba a presença dEle. E diga a Deus que você está aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A partir de mim do altar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui a partir de mim, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Ajude-nos, Espírito Santo, que sejamos essa geração. Aleluia. Deixa Ele fazer de você esse vaso novo, esse vaso de honra. E me faça de novo. Santo Deus. Eu quero ser. Aleluia. Eu quero ser. Quando Deus te tirou do mundo, quando Deus te separou, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quer dizer o quê? Que nós somos um novo tipo de pessoa, um novo tipo de gente, um povo que se parece com o Senhor. O diabo não pode ter mais acesso a absolutamente nada na sua vida, continuar te roubando seus anos, roubando sua vida, roubando saúde, roubando paz. Tem gente que não tem paz, roubando
qualidade de vida, tempo de qualidade com a família, roubando financeiramente, profissionalmente, roubando sua comunhão com Deus, ele não pode ter acesso a mais nada na sua vida. E às vezes Deus está procurando um que se levante e se coloque na brecha. Apenas um que se posicione. Porque a Bíblia diz que a partir desse um ele vai iluminar a todos. Então seja esse um. Seja esse um, seja o Davi. Seja o Daniel. Seja o Josué. O José. Sai daqui para viver uma nova realidade. Um mundo novo. Não aceite estar na igreja mais e continuar sendo roubado. Pega o teu propósito dos 52 dias. Você tem um propósito aí, que é um propósito de restauração, de restituição. E Deus tem restauração e restituição para a tua vida. É tempo de botar um ponto final em perdas, roubos, vergonha, humilhação. É tempo de você se posicionar para começar um tempo de restauração e de restituições. E eu gostaria que você, em oração, agora você dissesse com esse propósito nas mãos: chega, eu entro num tempo de restauração e de restituição. Eu não aceito perder mais, eu não aceito mais ser roubado. O diabo não vai tirar absolutamente mais nada meu, porque eu estou me levantando com força, eu estou me levantando como Neemias, eu estou me levantando como aquele que está na brecha, como aquele que se levanta para botar um ponto final na vergonha, na humilhação. Eu sou aquele que está se posicionando diante de Deus em oração. E eu declaro, Senhor, eu declaro com a igreja esse tempo de restauração, esse tempo de restituição, esse tempo de bênção, Senhor, esse tempo de mudanças claras. Eu declaro em nome do Senhor Jesus esse novo tempo sobre a vida, meu Pai, da tua igreja. Homens e mulheres vivendo a tua glória, homens e mulheres vivendo um tempo de crescimento poderoso, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro essa unção de crescimento, eu declaro essa unção de restauração, de restituição, eu declaro tudo que ela colocou no propósito dos 52 dias, restaurado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e o seu propósito. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Tempo de restauração, tempo de restituição, tempo de paz. Ah, tempo de paz. Porque muitos não sabem há muito tempo o que é paz. Paz, alegria, prosperidade. Um tempo, em nome do Senhor Jesus, de glória, de restituições poderosas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você saia daqui, em nome de Jesus, para viver um novo tempo, um mundo novo, uma história nova, em nome do Senhor Jesus. Que a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu financeiro, que todas as áreas, mas principalmente o teu espiritual, não seja o mesmo, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. Restaurando os meus sonhos.